Queridos pais do Senhor, amados pais do Senhor, pastor Gildo Jonas, mais uma live, né, nessa noite. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os amados irmãos que estão aí sintonizados. E você que já está aí na sintonia, vai, por favor, vai pedindo para os outros, compartilhe com as outras pessoas, ok? Essa live é muito importante. Nós estamos numa sequência de estudo bíblicos, assim, nas quintas-feiras, e ela é relevante, né, aos queridos irmãos, assim. Nós estamos assim no estudo bíblico assim, de Mateus. Nós estamos agora no capítulo 5, né, e nós vamos falar nessa noite acerca de ser sal e, e luz do mundo. Nós já víamos na última live falando alguma coisa de ser luz do mundo, ok? Mas antes de tudo eu quero aqui fazer uma oração com os amados irmãos, ok? Pedir que Deus ele esteja na direção, como ele tem estado sempre na direção, ok? É muito importante quando a gente está sendo culto, né? O calor humano, as redes sociais nunca vai substituir o fato de estarmos juntos ali, olho no olho, adorando ao Senhor junto, né? Não que não estejamos, nós estamos, né? Mas assim, o calor humano, as redes sociais, uma live, nunca vai poder substituir. Mas eu quero assim pedir que Deus ele possa tocar em cada coração, na vida dos amados irmãos, não só da nossa igreja, mas todos que estão na sintonia aí, ok, queridos? Dessa live. Eu quero orar e pedir a Deus assim que Ele venha abençoar cada vida, cada família. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, pela vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha acrescentar a fé, Pai, de cada um de nós. Que esses dias, ó Deus, sirva, Senhor, para que possamos refletir acerca da Tua palavra. Nós entendemos, ó Pai, e quero passar aqui mais uma vez, ó Deus, através dessa live, como tenho passado, Senhor, na congregação, que entendemos que somos a última resposta do céu na terra. A Tua igreja, a igreja que vai ser arrebatada, não uma igreja como instituição ou placa, mas entendemos que a igreja que está nos quatro cantos da terra, a igreja invisível, aqueles que verdadeiramente lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Pai, nos ensina, Pai, nos ajuda, dai-nos, ó Deus, discernimento desses dias, que sirva para que possamos, ó Deus, nos levantar cada vez mais e aguardar, meu Deus, aleluia, o arrebatamento da igreja. No nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos, em favor de cada vida, para a glória do teu santo nome nós te pedimos. Amados, eu quero desde já pedir aos amados irmãos, aí você que tem pedido de oração, por favor, coloque aí, compartilhe aí o teu pedido de oração, ok? É muito importante. No final nós estaremos fazendo uma oração específica para isso, ok? Nós vamos aqui por 2 louvores, visto que hoje nós não estamos aqui com a irmã Thalita, né? Mas na próxima nós estaremos aqui com a irmã Thalita, ela está acompanhando em casa junto com o André, ok? Mas vamos aqui colocar 2 hinos aqui, para que você possa estar meditando, ok, querido? Nós temos assim um hino que o Senhor tem posto no nosso coração, e eu gostaria assim que os irmãos assim pudessem ouvir essa mensagem, tá, irmãos? Da palavra do Senhor. Eu estou aqui com o notebook aqui do lado, tá? Eu estou aqui no YouTube e eu vou aqui pegar esse hino aqui que o Senhor tem ministrado no meu coração, ok? É para a minha vida, né? Porque primeiramente a palavra vem para a gente, amém, queridos? Ok? Mas que nós possamos meditar, ok? Nessa palavra, nesse hino, aqui que nós vamos aqui estar meditando aqui. Daqui a pouco nós vamos estar entrando na palavra, ok? Enquanto isso, vai compartilhando com os amados irmãos aí, ok? Com os queridos irmãos e amigos aí na tua página aí,
Convida teus amigos para participar dessa live aí, conosco nessa noite. Então vamos aí, irmãos, ouvir esse hino. Esse hino é do Trazendo a Arca, mas Deus, Ele fala muito comigo quando eu escuto esse hino, para que eu possa melhorar espiritualmente, amém, irmãos? E que todos nós possamos melhorar na presença do Senhor, amém? Então vamos lá ouvir esse hino. Para a glória do nosso Deus. Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto, quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara. Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção,
Queridos, amém? Esse hino ele nos traz uma reflexão, irmãos. Deus ele tem posto no meu coração, ele tem me confrontado. E eu creio que o Espírito Santo nesses dias, ele está confrontando os irmãos a viver a verdadeira identidade. Esse estudo que nós estamos trazendo aqui de Mateus, Jesus ele começa a trazer uma mensagem do reino. E as pessoas não conseguiam assimilar isso, não conseguiam entender, porque eles estavam totalmente voltados para as coisas terrenas, né? Esses dias são dias difíceis, irmãos. E se nós não tivermos assim, voltado para as coisas de Deus realmente, nós não podemos esquecer que temos duas cidadanias, ok? E, e uma não anula a outra. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país, né? Somos cidadão brasileiro também. E nós estamos vivendo dias difíceis, assim, e às vezes a gente fica nervoso com decisões, né? Que eu não vim falar de política aqui, tá, irmãos? Mas assim, a gente fica nervoso com decisões do nosso Supremo, com decisões de pessoas que estão, assim, sob iminência, né? Que têm autoridade. E nós ficamos assim indignados como pai de família, como cidadão. E, e a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para que isso não sufoque a nossa verdadeira identidade, a nossa cidadania divina, né? Como cidadão do céu. Eu creio piamente nisso. A palavra do Senhor, ela mostra isso, né? É um espelho que reflete para nós isso. E muitas vezes nós esquecemos de quem somos. Como diz assim, quem é você? Né? Quem somos nós? Nós não podemos esquecer, irmãos, que somos peregrinos e forasteiros. Como diz Pedro em sua carta. Nós estamos aqui de passagem, amados. Entenda isso. Por mais que tenhamos êxito aqui, venhamos viver muitos anos aqui na Terra, e tenhamos êxito financeiro, êxito assim de ser reconhecido, tudo que o homem deseja no mundo, que nós venhamos ter, isso não pode se comparar com uma vida eterna, com o que o Senhor tem preparado para nós. Entenda isso. É uma realidade espiritual. Porque quando nós entramos na dimensão da fé, assim, muitas pessoas não conseguem assimilar isso. Por isso que muitas pessoas hoje estão assim, cabisbaixo, estão temerosas, né? Normal, todos, né? Isso é inerente ao ser humano, nós temos temor. Mas isso não pode se transformar em pavor, né? Ao ponto de não deixar a gente nem dormir, nem de, né? Porque tem muita gente que estão apavorados. O mundo eu até entendo, mas assim, o servo de Deus não. A gente tem medo, sim. Ficar, né, temeroso, sim. Porém, nós não podemos ficar apavorados acerca do amanhã, ok? Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu gostaria que você, irmão, assim, você que está agora sintonizado aí, se porventura tem algum irmão da nossa igreja assim que não está sintonizado ainda, por favor, compartilha com ele lá, né? E compartilhe com os amigos aí, é importante, né? Mesmo que depois a gente vai estar pondo essa palavra, mas assim, nós não podemos assim ter pavor acerca da vida, ok? O texto que nós lemos aqui, que nós estamos estudando, de Mateus capítulo 5, Jesus ele está falando acerca das coisas do reino, né? O sermão da montanha, né? O sermão do monte, como queiram. E Jesus está falando só das coisas do reino o que as pessoas não conseguiam vislumbrar mais dentro da sinagoga, de frequentar a sinagoga, porque as pessoas passavam meramente uma visão religiosa, uma visão que estava morta, né? Porque eles não conseguiam cumprir, né, os 10 mandamentos, homem nenhum cumpriu, só Jesus cumpriu os 10 mandamentos, e eles viviam uma vida de falsidade. E esse hino que eu passei aqui, irmãos, não reflete assim a pedir assim a Deus para que possamos viver uma vida todo dia de verdade, né? Porque a palavra do Senhor era um espelho, ela reflete a nossa vida. Por isso que muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia e ela provoca canseira. Porque a Bíblia, irmãos, é um espelho, né, que reflete as nossas próprias vidas. E quando somos confrontados com a palavra do Senhor, nós temos duas opções. Ou a gente muda a Bíblia, como algumas religiões fazem, né? Já que a Bíblia não concorda comigo, em vez de eu mudar de vida, eu vou mudar a Bíblia. Muitos que estão tentando fazer isso, né? Mudar a Bíblia
e ter uma interpretação, né, errônea da Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela não é como a Constituição do nosso país, onde juízes né, tem várias interpretações, e eles mesmos interpretam uma lei como eles querem. Por isso que está essa confusão toda aí que nós estamos vendo. Mas eu quero voltar aqui ao texto sagrado. A Bíblia, irmãos, ela não é de particular interpretação, ok? Não é nenhum pastor, bispo, apóstolo, quem quer que seja, né? Semideus, né? Só falta isso agora, né? Nos dias que a gente está vivendo. Então, assim, a palavra do Senhor não é de particular interpretação, ela é do Espírito, ela já tem interpretação do céu, né? É a palavra de Deus, não precisa ninguém tentar interpretar. O Espírito Santo que está em nós, ele nos ensina a cada dia, ok? Então, assim, nós não podemos, assim, querer mudar o texto sagrado, ok? Nós temos que se moldar à palavra do Senhor, se moldar ao texto sagrado, e isso é de primazia, né? Pois a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, a palavra do Senhor vai aonde ninguém vai, entenda isso, né? A palavra do Senhor vai aonde ninguém vai, onde o pastor não vai, onde a religião não vai. Por isso, irmãos, nós não podemos deixar de estar ligados à palavra do Senhor. Nós não podemos deixar jamais a palavra do Senhor de lado. É triste quando nós vemos assim, irmãos, assim, em questão de decisão humana, muitas vezes assim, tem pessoas assim que lê a Bíblia uma vez por semana, né? Uma vez por mês, e por isso, irmãos, assim, não consegue, não alimenta a sua alma, e só alimenta a sua natureza humana. Entenda isso. Jesus, no texto que eu estou lendo aqui, no capítulo 5, no verso 13, nós havíamos falado da luz, agora falar do sal. Jesus falou para as pessoas que estavam ali, em volta ali. Jesus estava num monte, né? Uma montanha. Eu já disse no outro vídeo por que motivo Jesus estava nessa montanha. Ele estava para que alcançasse o maior número de pessoas, ok? Hoje nós temos aí a live, é uma benção, né? Nós podemos alcançar pessoas que estão aqui no nosso bairro, na nossa igreja, ou até do outro lado do mundo. Se alguém estiver agora no Japão e entrar aí na nossa página da igreja, ele vai escutar essa live, ele vai ouvir, ele vai ver, ele vai ouvir a palavra do Senhor. Então hoje nós temos tudo, até para que a gente entenda que a palavra do Senhor está se cumprindo na íntegra, o mundo todo está sendo evangelizado, ok? Por isso que a palavra do Senhor diz, né, que nos 4 cantos da terra o mundo seria evangelizado, né? Às vezes o missionário não está lá, mas aqui estamos aqui, através de uma live, ok? Jesus falou, vós sois o sal da terra. Amados, assim, quando eu me deparo com isso, porque as palavras de Jesus, ela tem peso. Imagina Jesus falando isso com aquelas pessoas, assimile isso, irmãos. Jesus ali num monte, as pessoas assentadas ali no chão ali mesmo, e ouvindo isso, Jesus falou, vocês são sal da terra, né? Irmãos, o sal, assim, o sal, quando a gente começa a analisar, por exemplo, quando o irmão entra no mercado, no supermercado, o irmão vai no mercado lá, e você já viu promoção de sal no mercado, irmãos? Né? Você entrar lá, e lá na frente, lá na primeira porta do mercado, lá está grande promoção de sal, né? Você já viu isso? Né? Na televisão alguém fala, olha, o mercado está fazendo a promoção de sal. Você já viu isso? Eu creio que os irmãos nunca viram isso, né? Promoção de sal. Porque, irmãos, o sal, dentro do contexto humano, ele não tem valor algum. Você pode ver que numa prateleira de mercado, né, às vezes você tem que chegar lá para as pessoas que trabalham no mercado, onde que está o sal? Porque o sal às vezes está na última prateleira, está lá escondido. O sal não tem valor. É isso que Jesus queria dizer, irmãos, acerca, espiritualmente falando para os irmãos. Às vezes, irmãos, aquele cidadão do reino, o cidadão do céu, ele não tem valor algum na terra. Até porque o reino das trevas, ele trabalha em cima disso, né? Ele trabalha em cima disso, de desvalorizar, de dizer que crente não é nada, né? O mundo jaz no maligno, e ele trabalha bem em cima disso. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por isso, irmãos, um exemplo, o inimigo das nossas almas, quando ele quer pôr uma pessoa na mídia, ele coloca. Às vezes a pessoa é profana, a pessoa rouba, a pessoa mata, a pessoa vive uma vida promíscua, a pessoa destruidor de família, e o diabo põe ele na mídia como se fosse um príncipe, como se fosse um herói. Porque Satanás, irmãos, ele faz uma boa propaganda do seu reino, né?
É assim que ele trabalha. Eu digo sempre assim que às vezes nós, cidadãos do céu, nós somos assim, mal representantes de um produto bom, excelente, perfeito. Ok? Nós somos mal representantes de um produto, né? O produto aí é a palavra do Senhor. Eu estou fazendo uma comparação, uma analogia, tá, irmãos? Não comparando a Bíblia com nada, porque a palavra de Deus, né? Ela está acima de todas as coisas. Mas nós, como servos de Deus, irmãos, nós somos nós somos maus propagadores do melhor produto que existe, né? Que leva a pessoa à salvação, a ter um encontro com Deus. E aí o reino das trevas não, irmão, está em todo lugar lá. Você pega a internet, você pega a televisão, né? Eles invadem tudo, fazendo uma propaganda, uma boa propaganda de um mau produto, né? É assim que o diabo trabalha. E eu gostaria que você assimilasse, irmãos, assim, porque esse hino que nós acabamos de pôr agora, que diz quem é você, se nós não tivermos assim discernimento de quem somos, nós vamos viver na retaguarda da história. Eu digo sempre, estou dizendo mais uma vez para você, irmão, você que está aí me ouvindo na sua casa, você que vai me ouvir depois, que o vídeo ele for pro ar, ok? Assim, irmãos, nós somos a última resposta de Deus para o mundo. Saiba da importância disso. A última resposta de Deus para o mundo. Quando Jesus falou, vocês são o sal, ele não estava dizendo, vocês são um coitadinho. Né? Ele não estava dizendo, você está na última prateleira do mercado. Não estava dizendo, você não vale nada. Não, pelo contrário. Numa visão espiritual, ele estava dizendo totalmente ao contrário do que o mundo pensa. Se o mundo não valoriza o sal, né? Jesus estava dizendo, vocês são o sal. Ele estava dizendo assim, vocês são aqueles que dão sabor à terra, que dão sabor às famílias, às vidas. Jesus estava dizendo, irmãos, quer ver uma pessoa dar valor ao sal? É no dia que ele chegar, não tem sal em casa. Porque a Bíblia diz assim, se o sal for insípido, e se não tiver gosto algum, né? Como que se há de salgar? Ou seja, ninguém dá valor ao sal, mas o sal é muito importante. É o que acontece agora. Muitas pessoas não dão valor à palavra do Senhor, não dão valor às igrejas abertas, não dão valor, né, às mensagens que são anunciadas. Mas um dia essas pessoas vão correr, eles vão sentir falta desse sal, que ninguém está dando valor hoje, né? Então, assim, o sal para muitos não tem valor. Mas assim, o sal, irmãos, ele faz diferença. O sal, ele fala de sabor, né? Eu disse outro dia para os irmãos, imagina você, tem uma programação, eu creio que na Bandeirantes, mas em vários canais tem, né? Masterchef. E ali, você pega pessoas ali que são peritas em fazer comidas, em preparar alimento, né? Pessoas que vão ali mesmo porque, né, sabem o que estão fazendo, sabem realmente o que estão fazendo com o alimento. Mas algumas pessoas ali são desclassificadas ou saem dali do programa. Às vezes, eu já vi várias vezes assim que eles saíram do programa por quê? Muito sal, pouco sal, né? Olha, a comida tá linda, a aparência da comida é linda, mas vem algum dos candidatos, dos jurados ali e diz, olha, só que não tem sal, só que tem muito sal. E eu estou trazendo agora uma visão espiritual em cima disso. O sal, irmãos, ele fala de equilíbrio. Se você jogar muito sal numa comida, ela vai ficar salgada, ok? Né? E se você não pôr sal nenhum, né, vai ficar, como diz a linguagem do nordestino, lá vai ficar insossa, né? Vai ficar sem sabor. Então, irmãos, assim, quando Jesus falou, vocês são o sal da terra, ele estava dizendo assim, além de dar equilíbrio, né, às coisas. Imagina, irmãos, a igreja sair da terra agora. Eu já falei para os irmãos isso. Se a igreja for arrebatada agora, irmãos, né, o que impede a total ação do diabo e o seu reino das trevas, né, e os demônios na terra, o que impede é a igreja, ok? A Bíblia diz assim que, né, o que impede o agir totalmente do reino das trevas é a igreja. Então assim, entenda que você tem valor. Mas disse, mas pastor, como eu tenho valor, eu não sou nada, eu sou pobre, eu sou insignificante. É isso que o diabo quer que você pense, que você é insignificante, ok? Que você não tem valor algum. Essa é a propaganda do diabo, dizendo, ó, o crente não é. Só que você tem que entender quem é você. Amém, irmãos? Quem é você? Você é responsável, irmãos, por Deus olhar por esse mundo ainda. Você é responsável muitas vezes por Deus impedir que o reino das trevas esteja agindo no teu lar, né? Às vezes, irmãos, Deus poupa. Quer ver um exemplo? Lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o Ló, que era o sobrinho de Abraão, o Ló, ele estava ali, né, com Abraão, né?
e de repente a Bíblia diz que eles tinham êxito em tudo, irmãos, porque Abraão, ele tinha uma bênção, a bênção terrena, né? Ele pai da fé, e tinha aquela bênção terrena, onde ele ponhava as mãos deles, ali havia bênção, havia prosperidade, ok? Então, a Bíblia diz que estava lá os pastores de Abraão e de Ló, e eles começaram a ter intriga entre eles. E chegou um momento, irmãos, assim que Abraão, como Abraão, além de ser o pai da fé, era uma pessoa pacífica, promotor da paz, como a gente havia dito aqui acerca das bem-aventuranças. Então, assim, bem-aventurados pacificadores, Abraão era uma pessoa assim, ele era pacificador. Então chegou um momento assim, para que não houvesse intriga, ele chamou o seu sobrinho e disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Isso não significa, irmãos, que Abraão não amava o seu sobrinho. Você vai ver mais adiante no texto sagrado, lá de Gênesis, lá, né, quando fala da destruição de Sodoma e Gomorra, que o amor de Abraão em relação ao seu sobrinho nunca deixou de existir. Às vezes, irmãos, nós amamos as pessoas, mas às vezes, irmãos, nós não podemos assim... Tem pessoas que não concordam com isso, mas é uma realidade espiritual, irmãos. Às vezes não dá para caminhar junto. Quando tem atrito, não significa que se eu for para a direita, um vai para a esquerda, não significa que não podemos amar um ao outro, mas às vezes não dá, há momento que não dá para caminhar junto. Os irmãos vão ver dentro desse texto, e no caso de Paulo e Marcos também, ok? Mas ali estava Abraão, aí Abraão falou: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló, quando ele viu as campinas, né, verdejantes, ele falou: tá, como se estivesse dizendo, tá bom, tio, né? Assim, então se o Senhor me deu o poder de decisão, eu vou escolher o melhor para mim, ok? Então ele escolheu o melhor e deixou o tio lá com as terras secas. Mas Abraão tinha a bênção de Deus, irmãos. Como você tem, entenda isso, tá? Entenda isso, irmãos, você e eu, nós não somos diferentes de Abraão, não. Aí você pode ficar assustado: mas pastor, o senhor quer comparar a gente a Abraão? Irmãos, nenhum herói da fé do passado é melhor do que nós, entenda isso, né? Eles eram pessoas sujeitas às mesmas paixões, eles erravam como nós erramos, eles acertavam como nós acertamos. Ou seja, não existe pessoas assim boas baseadas em suas obras, né? A Bíblia diz que Deus encerrou tudo debaixo do pecado, para que ninguém se glorie. Então assim, eles eram heróis da fé, são referenciais para a gente, mas o nosso alvo é Jesus, ok, irmãos? Né? Eu digo sempre que a gente não pode ficar na sombra dos heróis do passado, né? Tem muitas pessoas que estão ficando na sombra dos heróis, pseudos-heróis, do presente. Pessoas que ficam na sombra de pastores, nas sombras de igreja, né? Na sombra de pessoas, né? E a gente não pode, irmão, a gente tem que ficar na sombra do onipotente, ok? Nós temos assim que nessa hora a gente, cada um, a Bíblia diz que a salvação é individual, e cada um vai prestar conta de si mesmo. Entenda isso, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Então nós não podemos ficar na sombra das pessoas, não. Porque o meu pai não me salva, a minha mãe não me salva, o teu pastor não te salva, ok? A igreja não salva. O que salva é o meu relacionamento sincero com Jesus, ok? Então assim, mas para que você entenda isso, querido, né? Voltando aqui ao texto, Jesus falou: vocês são sal. Vocês são uma razão ainda de ter sabor na terra, né? Então, irmãos, por favor, levante a cabeça agora. Eu quero trazer uma palavra profética para a tua vida. Levante a cabeça. Não permita que o diabo venha usar pessoas, né? Ou até mesmo trabalhar no subconsciente, no seu subconsciente. Não permita que ele diga para você que você não é, ok? Deus, ele investiu na tua vida, e Deus, irmãos, ele não investe onde ele não tem resultado. Quando Deus te chamou, ele chamou porque ele sabe que ele vai ter retorno, ok? Então assim, e o diabo também sabe, por isso que ele está tentando te dizer que você não é, né? E eu estou trazendo uma mensagem para você dizendo quem é você, ok? O hino lá está falando de uma pessoa que, né, não sabia quem era. No caso lá de Ló, irmãos, a Bíblia diz que ele escolheu lá, né, as campinas. Mas depois, irmãos, aquele local lá, os irmãos conhecem o texto bíblico, né? Não estou contando historinha bíblica para os irmãos, que os irmãos conhecem muito bem. Eu estou extraindo do texto bíblico uma lição espiritual para as nossas vidas, ok, querido? Então a gente viu que depois Ló se deu mal, que ali era Sodoma e Gomorra, e depois ali seria destruído, ok? Mas Abraão, irmãos, né, não teve intriga, porque quando o Senhor ele ia destruir Sodoma e Gomorra, onde estava Ló e sua família, o Senhor, ele diz assim: porventura esconderei eu do meu amigo Abraão o que hei de fazer? E os anjos que foram lá para destruir Sodoma e Gomorra,
Antes de ir lá, passaram na casa de Abraão, né? E a Bíblia diz que quando Abraão soube daquela situação, Abraão, o que ele fez? Ele foi orar. Amém, irmão? Qual é o segredo? Orar, irmão. Não se desesperar, né? Não brigar, não gritar, né? O segredo é orar. Quando Abraão viu aquela situação, irmãos, ele não ficou desesperado, gritando, e agora o que vai ser? Não. Mesmo uma sentença divina pode ser anulada através da oração, né? Pode ser anulada. O caso de Ezequias, né? Ele começou a orar e o Senhor acrescentou mais quantos anos? 15 anos de vida a ele, né? Porque ele foi orar, buscar o Senhor. Ok, irmãos? Então nós temos que bater, nós temos que orar. Abraão falou, Senhor, né? Mas o Senhor vai destruir lá as cidades lá. E se tiver lá, né, justo na cidade? E ele começou a falar, e se tiver 50 justos na cidade? Aí Deus falou, por amor aos 50 eu não vou destruir a cidade. Entende isso, irmãos? Uma palavra profética para a tua vida. Por amor a você, talvez Deus está poupando a tua família. Por amor a você, Deus está poupando um bairro, uma rua, um vizinho. Entenda isso. A importância que você tem de ser alguém que está, como diz Ezequiel 22:30, né? Alguém que está na brecha com Deus e entre o bairro, a cidade, o estado, o país. Lá no texto de Ezequiel, o Senhor diz assim, eu procurei alguém que estivesse na brecha, mas não encontrei ninguém. Mas eu tenho certeza que você que está ouvindo essa live aí, você pode se pôr na brecha agora, irmão, né? Se põe na brecha, se põe entre Deus e a tua família, entre Deus e o teu filho, entre Deus e o teu esposo. Entra na brecha agora. É o que Deus está precisando, de pessoas que entendam quem são. Voltando lá aquele filme lá, né? Quarto de Guerra. Né? A mulher não estava na mídia, a mulher não estava lá, ninguém falava assim, olha, não estava na mídia, mas ela estava na mídia de Deus, lá do céu. Deus estava vendo aquela mulher no quarto de guerra, e aquela mulher estava mudando uma trajetória, irmãos, ali, né? Dentro do quarto sem ninguém ver. Deus não precisa, irmãos, de pôr ninguém na mídia, ok? Então, assim, muitas vezes nós estamos escondidos, mas escondidos em Deus e fazendo a diferença na terra. Entende? Quando Jesus falou, vocês são sal, Jesus estava dizendo, é vocês que dão os favor, é vocês que lá mais de me canto, aliás, vão fazer a diferença, estão fazendo a diferença. Irmão, entenda isso em nome de Jesus Cristo. E levante a tua cabeça. Quando você vê uma situação adversa, como está vivendo o nosso país agora, não é hora de ficar brigando na internet, não. Eu posto muitas coisas ali, irmãos, né? Para mim não ser hipócrita. Eu posto muitas coisas ali em relação ao que estamos vivendo hoje no nosso país, mas jamais eu fico debatendo, brigando com ninguém acerca disso. Eu só posto aquilo que eu penso. E se alguém entrar ali e tentar brigar e debater política, e debater candidato A e B, presidente A e B, não, eu deixo de lado, irmão. Eu deixo de lado, né? Eu só posto aquilo que eu penso, mas eu não quero brigar com ninguém porque as pessoas têm livre-arbítrio, né? Tem pessoas que amam Deus, tem pessoas que amam o diabo, então, né? Não dá para brigar. Se a pessoa fala eu amo o diabo, se a pessoa fala assim, né? Eu gosto dessa pessoa assim, né? E a pessoa é promíscua, uma pessoa não tem princípios de cidadania, irmão, aí é problema da pessoa, né? Quando tivermos que resolver, irmãos, é no quarto de oração. É buscando a Deus, porque Deus está no controle de tudo, irmãos. De tudo. Não pensa que ninguém zomba de Deus. Não pensa. Quando Deus ele quer exaltar alguém, ele exalta. Quando ele quer abater, ele abate. Né? Então, assim, o poder de vingança não está em nós. O controle está na mão de Deus. Deus é justo juiz. Entenda isso. Ok? Então, irmãos, nós temos que entender isso. O Abraão, ele começou a orar ao Senhor. E se tiver lá 40 justos? Por amor aos 40 eu vou poupar a cidade. Amém, irmãos? Então, irmãos, o amor de Deus, muitas vezes Deus poupa uma cidade, né? E na verdade não tinha, irmãos. Só tinha Ló lá e Ló não era justo. Mas assim, porque Abraão clamou e buscou ao Senhor, Deus ele pediu para tirar a família de Ló ali de Sodoma e de Gomorra, né? E destruiu a cidade, porque não havia justo lá. E Deus, irmãos, o amor de Deus, ele está na mesma dimensão, né? Se formos na balança o amor de Deus e a sua justiça, vai dar igual, ok? Então, assim, Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Deus é um justo juiz. Ali em Sodoma não tinham pessoas inocentes, por isso houve uma sentença, né, sobre aquela cidade. Então, irmãos, assim, mas assim, alguém estava orando e Deus poupou o Ló. O amor de Abraão em relação, né, a princípio ele não estava nem pensando só no seu sobrinho, que ele falou, e se tiver 50, né? Ele estava pensando realmente no povo dali e também no seu sobrinho Ló, ok? Então os irmãos entendam assim, irmãos, a diferença que faz alguém, né,
que tem fé, a diferença que faz alguém que confia no Senhor, que sabe quem é, né? Abraão sabia quem ele era e que Deus, através dele, poderia poupar aquela cidade. Eu gostaria que você entendesse isso, irmãos, né? A importância que tem você como sal, né? Que está escondido na prateleira do mercado. Estou fazendo analogia, lógico, que não tem valor, tá, irmãos? O sal é a coisa mais barata que existe, né? Fazendo uma analogia baseada nas coisas meramente terrenas, mas no reino de Deus tem valor, irmãos, ok? No reino de Deus tem valor. É uma analogia, tá, irmãos? Eu gosto sempre de contar assim, para que a gente tenha alguma ideia. Né? Diz que havia um irmão lá em Minas Gerais, e esse irmão, ele trabalhava ali na lavoura ali. Ele trabalhava na lavoura, uma luta tremenda, irmãos, ali com a enxada, caipino, plantando. Mas assim, ele ficava sempre cantando, adorando a Deus ali, no seu trabalho, né? Cantando. E um dia um homem ficou observando ele ali, cantando, e o sol, irmão, escaldante, e ele ali na enxada, cavando, cantando. E aquele homem ficou incomodado com aquilo, né? E aquele homem disse, mas como é que pode? Esse homem está cantando, né? Numa situação dessa. Aquele homem ficou tão incomodado, irmão, que ele não resistiu. Ele foi lá e chamou aquele irmãozinho lá e disse, olha, senhor, qual o motivo do seu canto, né? Debaixo desse sol, né? Nessa situação que você está vivendo, mas qual a razão do seu canto, né? Por que você está cantando? Aí o irmão falou assim, não, né? Não, é que eu sou feliz. Aí aquilo, mas como você é feliz? Olha, se você não sabe, eu sou dono de tudo isso aqui, todas essas terras aqui. Inclusive você é o meu funcionário, né? E eu não tenho motivo para estar assim. Mas qual a razão? Eu sou dono de tudo isso aqui e não tenho motivo para estar cantando. Aí o irmãozinho olhou para o céu e disse assim, olha, é que meu pai, ele é dono de tudo isso aqui, ó, o céu. Tá? Cidadania divina. O sal da terra. Ele sabia quem ele era, irmão, né? Lá de me anda e me canta, aliás. Ele sabia quem era, ok? Ele não vivia uma vida frustrada, porque estava lá na enxada, porque estava passando dificuldade, porque ele sabia que aquilo é momentâneo, irmãos. O deserto, ele não é lugar de morada, a gente fala sempre isso. O deserto é lugar de passagem, é momentâneo. Isso vai acabar, irmãos. Essa pandemia vai acabar e outras irão, né? Entenda isso. O mundo vai de mal a pior. Nós não somos cidadãos, nós temos duas cidadanias, mas a cidadania divina fala mais alto. Quando tudo aqui, irmãos, quando a gente olhar aqui para baixo, que não houver motivo nenhum para cantar, quando a gente olha para cima, há motivo para cantar. Existe um rei na nossa espera, existe, irmãos, um Senhor que venceu a morte lá na cruz. E hoje, irmãos, ele está lá à direita do Pai, e ele está ali, intercede por nós. Ele é um sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a ordem sacerdotal de Cristo, né? Segundo o escritor lá aos Hebreus. Então, irmãos, nós temos o sumo sacerdote perfeito. Deus está vendo tudo o que está acontecendo na terra. Ele está vendo as lágrimas, ele está vendo o clamor, como ele via, irmãos, nos dias lá, onde os cristãos eram mortos na arena. O Senhor vê tudo isso, né? Mas a Bíblia diz, irmão, no texto, que o mundo não era digno deles. Quando eles morriam martirizados, o texto diz bem claro, o mundo não era digno deles, entendo isso. Amém? Então, irmãos, assim, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? É como se Deus estivesse dizendo para a gente, e se vocês não entenderem isso, que vocês são sal, e ficarem lá na retaguarda da história, ok? Nós estamos vivendo esse dia, irmãos, que a Bíblia diz na parábola lá das 10 virgens, a Bíblia chama assim, a Bíblia diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Nós estamos vivendo a meia-noite da história, entenda isso, né? Meia-noite é uma hora incerta, é um fim do dia e o começo de um outro. É uma hora que ninguém sabe, né? Momento de transição. Nós estamos vivendo esse momento de transição, irmãos. O momento que vai sair da terra e ir para o céu. Entende isso? Nós estamos vivendo esse momento de transição. É a meia-noite da história. Mas assim, né? Nós temos que ter, irmãos, reserva espiritual, o azeite, no caso lá, e entender que somos o sal, né? Somos o sal. E muitas pessoas, irmãos, assim, se nós não nos posicionarmos como sal da terra, muitas pessoas vão perder um referencial, né? Como aquele, eu tenho certeza que dentro dessa parábola que eu contei para os irmãos, ou um texto verídico, eu não sei, né? No caso do irmãozinho lá de Minas, né? Eu tenho certeza que o dono daquelas terras voltou para casa impactado. Ele falou, não, eu tenho que, né? Eu tenho que pensar na minha vida, eu tenho que entender os valores do reino do céu, os valores da terra.
Não se compara, irmãos, os valores do reino com os valores da terra. Os irmãos que acompanham o estudo das bem-aventuranças, os irmãos viram que é totalmente oposto do que o mundo pensa, não é? Em relação ao reino do céu. Vocês são o sal da terra. Irmãos, a prioridade também do sal. Se você pegar antigamente, pelo menos onde eu vivia lá no norte, quando eu morava em São Paulo, eu não entendia muito bem isso, né? Porque enquanto eu estava em São Paulo, nunca faltou geladeira em casa, né? Nunca faltou geladeira. Então, tudo que a gente pegava na geladeira. E aquilo preservava os alimentos, ok? Mas quando eu cheguei no norte, lá que eu morei no tempo no norte, eu via, irmãos, carne pendurada assim. Carne pendurada tipo no varal, né? Parece uma cena do outro mundo, né? Eles colocavam a carne assim no varal, eles enchiam de sal a carne e colocavam no varal. E às vezes até assim, tinham aqueles fogão a lenha, né? Tinha um fogão a lenha assim, e tinha umas madeirinhas assim, e a carne ficava ali, no sal, né? E muitas vezes eu perguntei para minha avó, por que isso? E a avó falava assim, filha, que o sal preserva. Entenda isso, o sal preserva. Amém, irmãos? Tem pessoas que se nós não estivermos na vida dela, elas vão morrer, elas vão apodrecer. Deixa uma carne fora da geladeira, jogada. O que acontece? Aquilo que serve para alimentar, apodrece, ok? Então assim, muitas pessoas estão sendo preservadas, irmãos, por nossa causa. Quando eu falo nossa, estou falando da igreja, a igreja invisível. Tem muitas pessoas, irmãos, que não apodreceram espiritualmente falando, não morreram, né? Que estão de pé ainda, porque tem alguém orando por ela. Tem alguém que sabe que é sal. Tem alguém que sabe que ele é a razão de muitas pessoas ser preservada. O Abraão sabia disso, né? Ele queria que toda Sodoma e Gomorra fosse preservada, mas infelizmente, irmãos, eles não tinham sal, né? Não tinham sabor. Assim, diante de Deus eles estavam mortos, né, espiritualmente. Mas Deus, o Abraão sabia disso, irmãos, que a oração dele podia preservar. Entenda isso, a tua oração pode preservar uma família, uma cidade, um bairro. As pessoas que Deus fazia você lembrar nesse momento dessa live agora, irmãos, se Deus fizer você lembrar de alguém, entenda isso, joga sal nele. Não para matar ele salgado, né? Porque tem crente que é salgado demais, só sabe falar de inferno, de morte. Tem que falar de sim, claro, é uma realidade. O inferno existe. Mas tem pessoas tem crentes que só julga a pessoa, você vai para o inferno, você não tem mais solução, é salgado demais. Esse tipo de crente não tem como pregar o evangelho, irmão, né? Porque ele vai matar as pessoas. Eu vi muitas pessoas assim, né? Tem crente, irmãos, que ele tem que ser como um magnético. Um magnético é um ímã. O ímã ele tem dois polos, ok? Tem o polo negativo e o positivo. Quando você tenta juntar os dois polos negativos, você tenta assim, o ímã não vai, né? Você vai, o ímã não vai. Mas quando você vira ao contrário, assim, você chega perto, ele gruda. Tem crente, irmãos, que ele é o polo negativo, ele não consegue pregar, ele não consegue atrair gente, ele só consegue retrair a vida dele, até porque ele não sabe quem ele é. Se ele soubesse quem ele é, ele ia ser o polo positivo, ele só ia atrair pessoas, não para si mesmo, mas para Jesus, né? Quem é equilibrado espiritualmente, irmãos, esse equilíbrio vem como, pastor? Como é que vem esse equilíbrio? De ficar rodando no monte, de ficar aí para o monte. Irmãos, o monte é bom, mas a minha casa, o meu quarto é bom também. O Deus que fala no monte, fala na igreja, fala no meu quarto, fala no meu serviço, dentro do ônibus, ok? Não precisa ficar esse negócio, não, mas ali tem um monte que é consagrado a Deus, né? Para com isso, irmãos, né? Não existe nada consagrado a Deus. Eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós que somos consagrados a Deus. Nós não podemos cair na ilusão dos judeus e dos samaritanos, né? Monte Gerizim, Monte Sinai. Onde é que Deus fala? Onde é que Deus está? Irmãos, né? Deus está aqui agora nessa live, está aí na tua casa, está com você. Você é o sal da terra. Você é o monte onde Deus está falando. As placas da lei agora não estão mais em pedra, mas está nas tábuas do nosso coração. Entenda isso. Então Deus ele fala através de nós, ele age através de nós. Entenda a importância que você tem na terra, irmãos. E comece a mudar as coisas através da oração, da tua adoração, através de ser sal da terra. Eu acho lindo, irmãos, o texto de Ezequiel 37, eu acho lindo. Né? É uma palavra profética de restauração de Israel? Sim, restauração nacional e espiritual de Israel. Porém, irmãos, o texto diz assim, né? Que o profeta foi levado ao vale de ossos secos, e o Senhor diz assim, poderão viver esses ossos? Né? Deus deu uma visão para ele. E a pergunta de Deus é, poderão viver esses ossos? Agora eu quero perguntar para mim e para você, irmãos. Será que poderá mudar a situação do nosso país?
a situação política, econômica, essa pandemia. É como se Deus estivesse perguntando para a gente, pode acontecer alguma coisa? Pode mudar essa trajetória? Essas mortes em massa, né, todo dia, recorde de morte, isso pode mudar? Deus está perguntando para mim e para você, pode mudar isso? Né? Aí a gente vai ficar, meu Deus, não pode, o que eu vou fazer? Profetiza. Damas de me canta, aliás. Deus está dizendo para mim e para você, profetiza, não fica chorando, não fica vendo reportagem aí e dormir chorando e se lamentando. Você é sal, profetiza sobre esses vales, o que é que vai acontecer? Né? Gera vida. Entenda isso, irmãos. Você começa a profetizar sobre a vida do teu vizinho, da tua família. Começa a profetizar Deus. Né? Não é brincadeira, não é brincadeira de profeta que a gente vê na internet, não, irmãos. É pessoas que conhecem a palavra, entendeu? Eu sou sal, Senhor. Eu estou aqui para dar sabor. Eu estou aqui para profetizar a vida. Eu estou aqui para mudar alguma coisa. Lamas de me canto, lamanás. Entenda isso, irmãos. Né? Você é um sal. Jesus está dizendo, vocês são sal. Até então aquelas pessoas que estavam ali nunca tinham escutado isso. Sal, Senhor, sal, né? Mas, Senhor, o Senhor está dizendo que eu sou barato, que eu sou insignificante, porque é isso que a propaganda do diabo é essa. O sal é insignificante, é barato, não tem visibilidade, não presta, e é totalmente diferente a visão do reino. Vocês dão sabor, vocês preservam, né? Vocês é a razão desse mundo ainda não ser destruído, né? Ele diz assim, vocês são o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando nós, irmãos, não tomamos uma posição de ser sal, né? O que acontece? Nós somos insípidos, para nada mais presta a não ser pisado. Aí o diabo vai usar as pessoas para ficar pisando na gente. Tá vendo? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus nessa pandemia? Cadê o teu Deus nessa situação financeira? O diabo usa as pessoas para isso, irmãos. Mas entenda, em nome de Jesus Cristo, né? Quando o Senhor diz, vocês são sal, e se vocês se posicionaram como sal da terra e como luz do mundo, vocês vão trazer sabor, vocês vão ser referencial. Né? A semana passada eu falei de luz, um crente como luz do mundo. Né? Então assim, nós vamos ser referencial, as pessoas vão ser atraídas, porque, irmãos, num momento de dificuldade, nós vamos fazer diferença. Quando eu falo nós, irmãos, é a igreja. E não há razão nenhuma para nos gloriarmos disso. Porque, irmãos, tudo que somos vem de Jesus. Né? E é isso que Jesus quer que nós entendamos. Como ele queria que aquela geração que estava lá, aquelas pessoas que estavam lá, entendessem. Olha, vocês não são coitadinhos, não. Não se sintam menosprezados, um coitadinho, não. Porque vocês dão sabor para o mundo. Sabe como é gostoso, irmãos, comer uma comida saborosa? Né? Você se alimentar de uma comida saborosa. Quando eu falo de uma comida, irmãos, agora eu estou falando da palavra de Deus. Né? Porque só o crente que sabe que é sal e tem discernimento espiritual, ele tem uma palavra saborosa. Ele tem uma palavra no momento certo. Ele não precisa, irmãos, de anéis, de diploma. Isso é bom, é lógico, irmãos. É lógico. Quem dera que todos os nossos queridos irmãos da igreja, toda a igreja do Brasil, quem dera que todos fossem teólogos, né? Conhecedores da palavra de Deus ao ponto de entender que é sal, né? Que é sal. Então assim, irmãos, assim, entenda essa posição que Deus está falando comigo, com você. Vocês são sal da terra. Vocês são importantes. Por isso que eu peguei sim, irmãos, né? Que tem um título de quem é você? Quem é você? Jesus está perguntando para mim e para você agora. Quem é você? Você sabe quem você é? Eu não estou pregando aqui, irmãos, iludindo você espiritualmente. Para você pensar, não, agora eu entendi, pastor. Eu vou sair agora aí, né? Ungindo até cachorro, como eu vejo pessoas aí, né? Ungindo até cachorro. Não é isso, irmãos. Eu estou dizendo que um crente, quem sabe que ele está no deserto, mas os olhos dele estão em Canaã. Os olhos dele estão nas coisas espirituais. Ele está passando por aflição. Ele está lá no barco, irmãos, a tempestade está vindo, né? Mas ele não vai ficar ali, meu Deus, vou morrer. Vai chegar um momento que Deus vai abrir os olhos dele e vai entender que Jesus está no barco, que Jesus está no controle de tudo, da história, né? O Senhor só pergunta para a gente nessa noite, irmãos, e para mim e para você, quem é você? Você sabe quem você é, irmãos? Ah não, pastor, não, o senhor que está falando comigo, o senhor é pastor, não sei o quê. Irmão, para com isso, né? Tem muitos pastores que não sabem quem é, né? Por isso vive uma tragédia espiritual. Muitos pastores não sabem quem é, muitas pessoas com título não sabem quem é. E tem muitas pessoas, irmãos, como aquele irmãozinho que eu falei para você, lá de Minas Gerais, né? Que ele sabia quem era, né? E independente se estivesse num castelo, irmãos, ou dentro de uma caverna, ele entendia, né? Não, aqui é a trajetória.
né? Eu sou sal, eu sei em quem tem crido, eu sei que o meu Redentor vive. O caso de Jó, irmãos, né? Cheio de chaga maligna, naquela situação que os irmãos já sabem, né? Mas de repente vem um acusador lá e tenta, né, deixar Jó para baixo, usando os seus pseudos amigos, né? Para acusar Jó. Você está na situação porque você pecou. Você está na situação porque, né, você blasfemou contra Deus. Não, o diabo usa as pessoas, irmão, para tentar nos pôr para baixo, né? Nos pôr cabisbaixo diante da situação. Mas o Jó falou, não, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele se levantará, né? Eu sei que ele vive. Vai chegar uma hora que Deus vai se levantar e vai falar, acabou a pandemia, acabou essa doença, acabou esse desemprego, acabou esse câncer, irmãos. Lamaz, me canta, Lamanás, eu estou profetizando agora. O Espírito Santo está ministrando no meu coração. Vai chegar um momento, irmãos, que Deus vai falar para você, acabou. Pode ser agora. Amém? Você que está ouvindo essa live aí, que Deus, eu não estou brincando com palavras, os irmãos me conhecem. Eu não sou profeta de internet, tá, irmãos? Eu estou pregando a palavra do Senhor, ministrando sobre sua vida. Vai chegar um momento que Deus vai falar, Mara, calma. Vai chegar um momento que Deus vai falar, olha, Bento, acabou aqui, né? Cessa, se acalma, sossega. Vai chegar um momento que Deus vai falar, calma. Mas para isso, irmãos, é necessário ter discernimento espiritual, ouvir a voz do Senhor, saber quem somos, ok? E que no momento certo, Deus ele vai agir. E se ele não quiser agir, quiser nos levar para a glória, amém, irmãos, né? Não importa o que aconteça aqui embaixo, o importante é que nós temos, irmãos, né? É uma realidade espiritual. Irmão, crente que ele sabe que ele é sal, é tão espiritual, assim, a coisa é tão, né? Eu lembro até do outra parábola, não sei se é parábola, irmãos, mas é uma comparação aqui, tá? Tinha um pastor, isso eu vi na internet, acho que alguns irmãos viram também, um pastor que ele chegou lá no seu cabeleireiro, e o cabeleireiro dele, irmãos, é ateu, né? Ateu. E o pastor chega ali para cortar o cabelo e ele incomodado, o ateu lá, né? O pastor sem falar nada, tá lá cortando o cabelo, né? De repente o ateu, né, sabendo que era um pastor, falou, eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus, né? Não acredito em Deus. Se Deus existe, por que tudo essas tragédias, né? Então, além de o homem provocar isso pelo seu pecado, ainda quer culpar Deus pela tragédia. Sabe como que é, né? Então, assim, isso é consequência do mundo pecador, irmãos. É consequência dos homens terem virado as costas para Deus. Isso aí é, né? O mundo vai de mal a pior porque os homens viraram as costas para Deus. O que aconteceu? Uma sombra lá da Arca de Noé, o dilúvio, ok? Aí o pastor ficou, né? Eu não acredito em Deus. Então o homem falou, me prova que Deus existe. Então, aí eu vou passar a acreditar. O cabeleireiro, né? E o pastor ficou sem palavra naquela hora, irmãos. Aí de repente ele apaga o corte de cabelo, sai. Quando ele está saindo ali do salão, né? Do corte de cabelo, o cabeleireiro ali, ele se depara com aquelas pessoas, Black Power, né? Não sei se esse nome fala, tá? Cabelão bem grande assim, né? Aí ele se depara com aquilo, ele vê, né? Achou, porque é bonito, né, irmãos? Assim, cada um com seu estilo. Aí ele olhou assim, aí na hora Deus deu uma palavra para ele. Ele entrou de novo no salão e disse, olha, eu não acredito em cabeleireiro. Cabeleireiro para mim não existe. Aí o cabeleireiro falou, tá brincando? Eu tô aqui. Não, o cabeleireiro não existe. Se cabeleireiro existisse, não existia uma pessoa com cabelo daquele jeito, né? Aí mostrou o homem lá, vem cá, ó. Não existia uma pessoa com cabelo daquele tamanho, daquele jeito. Aí ele, se ele viesse até mim, eu cortaria o cabelo dele. Aí Deus falou pro cabeleireiro, olha, Deus existe. O problema é que as pessoas não querem ir ter com ele, não querem ir até ele. Amém, irmãos? Então as pessoas querem criticar a Deus, o agir de Deus, mas as pessoas não querem ir até Deus. É isso que está acontecendo com o mundo. As pessoas não querem ir, que as pessoas querem que Deus venha até ele, prove, né? E Jesus falou, não vos será dado outro sinal a não ser o do profeta Jonas. Como Jonas ficou 3 dias no ventre jogando peixe, importa que o Filho do Homem fique no seio da terra e ressuscite. E ele está vivo entre nós. Esse é o sinal, irmãos. As pessoas estão pedindo sinal, um monte de coisa para Deus aí. Né? Até crente, eu acho incrível isso, irmãos. Crente pedindo sinal para Deus, né? Não, Senhor, se o Senhor está comigo mesmo, né? Me dá um sinal. Irmão, o maior sinal está na cruz. Lamaz de me canta, lamanás. É o maior sinal, Pai, está consumado. Lamaz de me andariás. É o maior sinal de Deus, irmãos. Ele entregou o seu Filho inocente lá para nós, para nos salvar, nos resgatar desse mundo pecaminoso. Então a gente não precisa pedir sinal para nada, para Deus. Já foi dado o sinal. Amém? Estamos aqui na trajetória, somos o sal, a última resposta de Deus para esse mundo. Saiba disso, irmãos. Levante-se em nome de Jesus Cristo. Tua família está sofrendo,
né? Você está vendo vidas sofrendo, o que é que você vai fazer, irmãos? Né? Você vai orar por essa pessoa, porque Deus pode mudar o quadro dessa pessoa, irmãos, através da toda a oração. Se eu não crescesse nisso, eu não estaria pregando, irmãos. Deus pode mudar o quadro, a vida de uma pessoa através da oração. A igreja está na terra, profetizando sobre vale de ossos seco, profetizando sobre famílias destruídas, sobre lares destruídos, em nome de Jesus Cristo. Quando eu falo igreja, irmãos, não jogue tudo nas costas do pastor, não. Igreja somos nós, Jesus que é o cabeça, Ele que é o pastor da igreja. Amém? Então, entra no teu quarto, fala com teu Deus no segredo, fala: Deus, eu creio que o Senhor pode mudar isso. E tem mais, Senhor, se o Senhor não quiser mudar, eu vou crer no Senhor do mesmo jeito. A minha função é ser sal, a minha função é ser representativo, é dar sabor, é buscar Deus. Amém, irmãos? É o último canal de Deus para a terra. As pessoas buscam vários canais, né? Uns vão atrás de pseudos deuses, outros vão atrás de pastores, de profetas, de internet, profetas das igrejas. O crente vai atrás de Jesus. Amém, irmãos? O crente olha para Jesus. Ele, né? Ele é a luz, ele é o caminho, né? Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Então, irmãos, na simplicidade do Evangelho, né? Vamos pedir a Deus para ser sal. Amém, irmãos? Tome posse dessa palavra, irmãos. Eu nem sei quanto tempo eu usei aqui, mas eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra. O Senhor, Ele está te levantando hoje, levantando espiritualmente. O Senhor está dizendo para mim e para você: quem é você? Para o Bartimeu lá, o cego, ele diz: o que tu queres que eu te faça? Mas hoje Deus não fala para a gente o que tu queres que eu te faça. Ele diz para a gente: você sabe quem você é? Que você tem autoridade de profetizar sobre o vale de ossos secos? Que você tem autoridade de orar por alguém e essa pessoa ser curada? Que você tem autoridade na tua casa, na tua família, no teu bairro? Amém, irmãos? A última resposta, irmãos, não é do governador. Não fica abismado com o que o governador fala, com o que o presidente fala, com o que as pessoas falam, né? Não fique não, irmãos. Olhe para Jesus, né? Tenha confiança, falando: não, eu sou a última resposta. A última resposta não vem do governador, nem do presidente. A última resposta é da igreja, irmãos, na terra, como sal. Mas eu fico triste, irmãos, quando eu me deparo com isso, né? E se o sal for insípido? Aí aqui é uma pergunta: como que se há de salgar? E se os crentes não acordarem para a vida? E se as pessoas não souberem quem elas são? E se o diabo enganar essas pessoas de tal forma que as pessoas pensam: ó, estou perdido, né? Agora a tempestade vai me matar. Com Jesus dentro do barco, eu acho incrível isso, irmãos, né? Agora eu vou morrer, é inerente ao ser humano, tá, irmãos? Né? Mas ficar apavorado, não. Jesus está no barco, irmãos, Ele está no controle. Ok? Ele está entronizado, Ele reina soberano, né? Ele está no controle, não pode, isso aqui pode virar do avesso, irmão. Amanhã você pode acordar e ver 10 luas, né? E você, meu Deus, não, irmão, Jesus está no controle das coisas. Esse mundo, nada dessa vida pode se comparar às coisas espirituais. Um texto que eu sempre digo para os irmãos, né? Se esperarmos em Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis que todos os homens. Ou seja, nós somos sal insípido, ok? Isso vai passar, irmãos, né? A história começa depois da sepultura. Entenda isso, irmãos. Eu não estou brincando, não é um louco que está falando, não. A história começa depois da sepultura, ok? Quando o nosso corpo descer a sepultura, né? Aí que começa a história, né? Aí que começa a eternidade. Se porventura, irmãos, nós somos arrebatados, como Paulo diz em capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do verso 13 em diante, se porventura nós somos a geração que não vamos provar a primeira morte, que é a morte do corpo, e nós somos a geração que seremos transformados, imagine que Jesus arrebate a igreja agora. Imagine que sejamos essa geração que será transformada, ok? Não vamos provar a primeira morte. Nós vamos ser transformados e iremos ao encontro com o Senhor, né? Será uma bênção. Mas se não formos essa geração, né, nós vamos descer a sepultura. Esse corpo, que é pó, o pó voltará. Por que eu estou em um extremo aqui, irmãos? Né? Eu não estou pregando morte, tá, irmãos? Eu estou pregando vida. Porque as coisas do reino é diferente, elas se discernem espiritualmente, né? A vida começa depois da morte, ok? Jesus teve que morrer para gerar vida. Ele diz assim: olha, se a semente, guarda isso, irmãos. Jesus falou: se a semente jogada na terra, ela não morrer, ela não pode germinar e nem gerar vida. Amém? Nós temos que entender, irmãos, nós temos que morrer para o mundo, sim. Morrer para as coisas dessa vida.
e entender as coisas espiritual. Eu estou falando de algo espiritual para você. Se levanta em nome de Jesus. Não adoro a live, tá, irmãos? Agora, fechando aqui, tá, irmãos? Se levante em nome de Jesus Cristo, uma palavra profética para você. Amados, domingo, assim, eu não sei se vai ter o culto, né? Eu vou conversar com o nosso pastor presidente. Amados, você que está na live ainda não sabe, nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Shekinah no Brasil. Nosso pastor presidente é o pastor Alex Presinotti. Temos ali toda uma família de pastores, tá, irmãos? Pastor Alex é o pastor presidente. Nosso patriarca é o pastor Gilberto Presinotti, que é o fundador da igreja, né? Hoje está o seu filho, o pastor Alex. E temos o pastor Adriano, né? Que faz parte da família Presinotti. Pastor Ivete, amém, irmãos? Nós temos ali um ministério que é ligado a Madureira, tá, irmãos? Ligado a Debras e é ligado, né, a Madureira, o Ministério de Madureira. Um ministério sério, os irmãos sabem, como Belém, amém, irmãos? Não importa ministério sério se não tiver pessoas sérias, tá? Então, o importante são pessoas sérias. Dentro do ministério sério é a visão certa disso, ok? Mas a nossa igreja ali, irmãos, né, você que está ouvindo, a nossa igreja em Santo André, a sede, fica na rua Coronel Agenor de Camargo, número 286, perto da Perimetral ali em Santo André, ok? A nossa igreja aqui no Clube de Campo, você que está ouvindo aí, ela fica na rua Iambu, número 286, ok? Essa rua fica próximo ali ao Mercadinho Boa Sorte. Então você é o nosso convidado. Se porventura não houver o culto no domingo, eu vou estar falando para os amados irmãos, tá, irmãos? Eu vou estar avisando a cada um dos irmãos. Mas a princípio, se eu não me engano, começa na segunda-feira, todas as novas normas que o governador propôs hoje para o nosso estado. Amém? Mas eu quero fechar essa live aqui, irmãos, pedindo a você. Amém? A gente vai escutar mais uma vez esse hino, tá, irmãos? É assim, a letra fala de alguém que não tem discernimento de quem é. E quando a pessoa não sabe quem é, ela vai pelo caminho, né, errado. Mas assim, eu gostaria que você assimilasse mais uma vez isso, né? E você pensasse, irmãos, quem é você? Deus está perguntando para mim e para você. Quem é você? Não é? Você sabe que você é o sal da terra, que você é a luz do mundo, é um referencial. Quando Jesus falou, vocês são a luz, ele está falando de referencial. Na última live eu falei para os irmãos, né, irmãos, assim, eu era pequeno e eu, na época lá, quem administrava todo o sistema de energia em São Paulo era Light, o nome da empresa era Light, né? E ali, irmãos, falando de luz, tá? E ali havia um funcionário da Light que, quando ia escurecendo, ele vinha com uma vara assim, e ele acendia poste por poste. Ele ia acendendo, acendendo. Ele começava na rua assim, quando a rua era grande, irmãos, ele começava, né? Cada rua tinha um funcionário. Ele começava a acender, e muitas vezes quando ele estava chegando lá no final da rua, eu que morava num lugar alto assim, e eu tinha uma visão assim geral do trabalho dele, e eu via assim aquele rastro de luz que ele deixava, ia acendendo poste. Quando ele estava chegando no último poste, já estava escuro quase. E ele deixava aquele rastro de luz. Irmãos, quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo, ele está dizendo, vocês têm que deixar um rastro de luz. Por que um rastro de luz, irmãos? Iluminar o caminho das pessoas. Jesus é a luz do mundo, né? E ele conta conosco. Nós, como eu falei para você, nós somos a lua, nós não temos luz própria, mas a luz do sol da justiça está em nós. Nós somos referenciais do céu na terra. Guarda isso, irmãos. Por favor, guarda isso. Tenha essa visão. Como diz o hino, você tem valor e o Espírito Santo se move em você. Guarda isso. Então, nós não temos luz própria, mas nós somos a luz. Nós temos que deixar um rastro de luz. Se um dia o Senhor nos levar e nós descemos à sepultura, temos um memorial diante de Deus, alguém toda vez que lembrar da gente, irmãos, ele não vai lembrar de uma pessoa cabisbaixo, derrotada, reclamando da vida, reclamando das coisas, reclamando do governo, reclamando do presidente, reclamando daquilo. Lamaz, de Micanta, Lamanaz. Ele vai ver uma pessoa, irmãos, olhando para o céu. Uma pessoa que sabe quem é. Uma pessoa que sabe que é sal e que é luz do mundo. Amém, irmãos? Tome posse dessa palavra nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu, pastor Gil Jonas, amém?
ministre sobre a sua vida nessa noite. Amados, eu gostaria que os irmãos assim nos ajudassem. Os irmãos sabem assim, eu posso falar numa live, irmãos, assim, porque os irmãos sabem como somos. Eu sei da situação, irmãos, todos irmãos. Eu sei das circunstâncias que estamos vivendo. Também já passei para os irmãos assim qual é a posição do ministério em relação ao aluguel da igreja. Amém, irmão? Os irmãos sabem da posição do ministério. Mas como eu falei para os irmãos, eu gostaria, irmãos, assim, de estar sempre cooperando ali no nosso aluguel. Eu não queria deixar tudo assim nas mãos do nosso pastor presidente. E eu sei também que não está fácil para ninguém. Mas assim, eu sei que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração e dentro das tuas possibilidades, tá, irmãos? Jamais tire nada da tua mesa para agradar ninguém, para fazer nada. O principal é a tua família, é o teu lar, amém? Se porventura você tiver condição, porventura Deus, ele de alguma forma te abençoou, e você quiser abençoar, irmãos, a igreja, nós vamos pagar o aluguel na segunda-feira. Se você quiser abençoar para a gente cumprir, como eu falei para irmãos, não precisa mais nada. O pastor falou, pastor Gildo, não precisa mais nada. Eu posso falar isso numa live? Posso, irmãos, porque isso aqui é para mostrar a visão que nós temos. Pastor, não precisa mais nada. Cobriu o aluguel, toca a vida, abençoa a vida dos irmãos. Os irmãos já sabem disso, né? Da postura do nosso pastor presidente, da postura do nosso ministério, né? É a razão pela qual eu estou lá e convidei os irmãos para participar desse ministério, né? Sabendo que é um ministério centenário, né? A nível de Brasil, o obreiro, que ele é obreiro aqui no Clube de Campo, ele é obreiro no Brasil todo, né? Isso é a visão do nosso ministério, porque Madureira, Belém, são os dois maiores ministérios da Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do Brasil, tá, irmãos? E do mundo, ok? Então, assim, irmãos, Deus tocando no teu coração, você puder nos ajudar, nos ajude nesse sentido, tá? Assim, nos demais coisas, o pastor, ele vai sempre ali abençoar. Se não tiver nada, ele vai abençoar da mesma forma. Mas assim, nos ajude nesse sentido. Eu quero fazer um pedido aos amados irmãos, se puder, amém, irmãos? Olhando aqui nos seus olhos, tá? Se puder, nos ajude nesse sentido, ok? Então vou tocar esse hino, encerrar essa live aqui. Irmãos, eu estou aqui, né? A missionária está aqui, eu estou aqui em casa, a missionária está aqui do lado. Eu falei, missionária, quer participar hoje? Ela falou, não, eu vou ficar aqui. O irmão sabe que a missionária, ela tem um ministério de oração, tá, irmãos? É um ministério forte. Eu mesmo já falei para os irmãos, eu sou fruto da vida da minha esposa, desse ministério de oração. Quando eu falo ministério de oração, irmão, tem pessoas que oram, né? Ora, sempre está orando. Mas tem pessoas que tem ministério, aquela visão lá do filme lá, né? Quarto de Guerra. Ela ora todo dia, irmãos. 1 hora, 2 horas, é o ministério que Deus deu para ela. Então, assim, quando você, irmãos, quiser postar aqui, pedir de oração, você pode postar lá no WhatsApp da missionária, né? Da missionária, né? Ou aqui quando se tiver assim, que a missionária vai estar apresentando ao Senhor. Eu confesso aos irmãos assim, eu como pastor eu tenho que orar, como crente eu tenho que orar, mas eu não oro tanto assim, né? Mas orar com propósito, não é orar simplesmente para lá, oro 20 horas, 10 horas, isso aí não leva a nada. Mas é um ministério que todo o tempo que eu estou com a minha esposa, ela é assim, amém? Ela é assim, ela tem esse ministério de oração. E Deus, ele tem respondido, irmãos. Eu vejo direto as pessoas, né, no WhatsApp ali, toda hora tocando no WhatsApp da missionária, e as pessoas olham, obrigado pela oração, obrigado porque a missionária tem orado. Então é um ministério sério, irmãos. Não é pessoa que depois vai chegar e ficar brincando assim com você, dar número de conta de banco, nada disso, né? É porque é um ministério que Deus deu para ela. Então, assim, eu gostaria que você assim entrasse em contato com a missionária. Se tem um pedido, uma causa assim, irmão, se você fala, eu estou orando missionária, mas eu gostaria de juntar junto com a missionária, nesse propósito, os irmãos podem estar entrando em contato com a minha esposa, a missionária Sandra Regina, tá, irmãos? E com certeza ali nós estaremos unidos as nossas forças e batendo na porta espiritualmente para que tenhamos isso diante do Senhor. Mas nunca peça oração, irmãos, tá? É uma brincadeira, irmãos, eu não gosto muito, mas é uma realidade. Né? Tem aquele crente lá, crente 6 horas, que as pessoas falam, 6 horas por mim. Não. Nós vamos acrescentar, nós vamos orar junto com você. Se você não ora, não adianta pedir oração para as pessoas, irmãos. Amém? Você tem que orar. O canal da qual Deus vai abençoar o teu lar e as pessoas é você. Nós vamos só juntar na mesma fé, com o mesmo propósito. Mas se você não tiver no mesmo propósito você está desligado, você está fora. Né? Não tem como Deus agir através de você. Então, você ora, peça a oração, fala, não, eu queria que eu orasse, pastor, que orasse junto comigo, porque eu estou orando. Amém? Amém, irmãos? Fechando aqui, quem é você? Isso veio para mim, tá, irmãos? Eu não preguei para você, não. Eu preguei porque Deus falou comigo. Gildo, quem é você? Por que está se lamentando? Por que está preocupado com amanhã? Quem é você? Né?
Eu te chamei para quê? Para ser sal e para ser luz. Amém, irmãos? Vamos ouvir mais uma vez esse hino, encerrando essa live aqui. Amém? No dia de hoje, são 20 horas e 47 minutinhos. Né? Eu estou lembrando, irmãos, quando eu fazia programa em rádio. Né? Fazia a programação do rádio e toda vez ficava falando a hora, toda vez ficava falando a hora. Amém? Eu estou me sentindo agora como tivesse voltado novamente a rádio. Se Deus nos abençoar, der tudo certo, na quinta-feira estaremos aqui de volta. Se não estivermos, estaremos lá na boda do Cordeiro. Amém, irmãos? Amém? Vamos ouvir esse hino mais uma vez. Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto. Quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara. Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto. Quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem
jamais terás. Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Amém, queridos? Então que possamos guardar, tá, irmãos? Essa palavra do Senhor. Quem somos nós? Amém? É muito importante. A vida vai mudar, irmãos, né? Depois disso. Depois, assim, que nós entendemos quem somos nós diante do Senhor. Amados, então eu quero agradecer a Deus, amém, nas suas orações. Vamos estar orando unidos, amém, irmãos? No mesmo propósito, amém? Domingo, né, estaremos lá no culto. Se não houver impedimento algum, como eu já disse para os irmãos, estarei passando para os irmãos. Amados, paz do Senhor e até mais, amém? Convide outras pessoas para a próxima quinta-feira fazer parte dessa